A Idade Média é o período histórico da civilização ocidental que ocorreu entre o século V e o século XV. Seu início é geralmente colocado no ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente e seu fim no ano de 1492, com a descoberta da América. Embora também esteja localizada em 1453, com a queda de Constantinopla, data que tem a singularidade de coincidir com a invenção da imprensa por Gutenberg e também com o fim da Guerra dos 100 Anos. Na Idade Média, o modo de produção escravo foi substituído por um modo de produção de servidão feudal. Houve também uma decomposição das estruturas centralizadas do Império Romano que deu lugar a uma dispersão do poder. Ideológica e culturalmente havia uma mistura de cultura clássica com culturas monoteístas cristãs e islâmicas, cada uma em seu espaço. A Idade Média é geralmente dividida em dois períodos principais, que são a Alta Idade Média, que vai dos séculos V ao X, e a Baixa Idade Média, que vai dos séculos XI ao XV. Como vimos, a Idade Média durou cerca de 1000 anos, e em 1000 anos muitas coisas acontecem. Por um lado, no Oriente, temos a história do Império Romano do Oriente, apelidado como o Império Bizantino, com a capital em Constantinopla, onde o grego ainda era falado. A partir daqui, os povos eslavos, como os sérvos, os búlgaros e os russos, serão cristianizados. Por outro lado, na Europa Ocidental, temos muitos povos germânicos, bárbaros, segundo os romanos, vindos do norte da Europa, descendo em ondas sucessivas para o sul e formando reinos. Esses povos garantiram e fundiram com sua cultura muitas características da civilização grega e latina, adotando o direito romano e o cristianismo como religião oficial. No ano 620 em Meca aparece a figura de Maomé, que cria uma religião monoteísta, o Islã. Na sua morte, em 632, a Península Arábica já era majoritariamente muçulmana. Seus sucessores tomaram o título de califa e iniciaram uma expansão territorial que se estendeu desde a Península Ibérica até a Índia. A presença de muçulmanos como uma civilização rival alternativa baseada na metade sul da bacia do Mediterrâneo, cujo tráfego marítimo eles passaram a controlar, forçou o fechamento da própria Europa Ocidental por vários séculos. Para alguns historiadores, este fato significou o verdadeiro início da Idade Média. No ano 732, na Batalha de Poitiers, com Carlos Martel à frente de um exército, começa a retirada das forças muçulmanas na Europa. O neto de Carlos Martel, Carlos Magno, expandiu os diferentes reinos francos até se tornarem um império, o Império Carolíngio, ao qual incorporou grande parte da Europa Ocidental e Central. Ele conquistou a Itália e foi coroado Imperador Augusto pelo Papa Leão III no dia de Natal do ano 800. Com sua morte, o império acabaria sendo dividido entre seus netos. Alemanha e França disputam o norte da Itália. A Alemanha vence, ficando a favor do Papa e da coroa imperial. O resultado é o Sacro Império Romano Germânico. No ano de 962, o rei alemão Otto I, chamado o Grande, é coroado imperador. Após a desintegração do Império Carolíngio e o fracasso do projeto político centralizador de Carlos Magno, a fraqueza dos reis tornou-se evidente. Seus sucessores foram forçados a ceder muito de sua autoridade aos condes e marqueses para ganhar seu apoio. Para garantir a lealdade desses nobres, os monarcas deram-lhes terras, os chamados feudos.
Por outro lado, as invasões vikings, sarracenos e húngaros aumentaram a insegurança geral, o que obrigou os reis a confiar aos nobres a defesa de seus territórios. Nasce então desse modo a figura do cavaleiro. O feudalismo atingiu sua maturidade no século XI e teve seu apogeu nos séculos XII e XIII. Seu berço foi a região entre os rios Reno e Loire, dominado pelo Ducado da Normandia. Por feudalismo, entendemos o sistema baseado em uma série de laços e obrigações que sustentam compromissos, geralmente militar, entre um homem livre, o vassalo, e outro homem livre, em posição superior, que era o senhor. O vassalo jurou fidelidade ao seu senhor e comprometeu-se a cumprir certas servidões, principalmente ajuda militar e conselhos políticos. Recebia, em contrapartida, um benefício, geralmente controle e jurisdição sobre a terra e a população de seu feudo ou senhorio. Isso é conhecido como vassalagem. A vassalagem foi confirmada por meio de duas cerimônias, a homenagem e a investidura. A possibilidade de que um vassalo, por sua vez, tome sob sua proteção outros homens que se tornaram seus vassalos, estabeleceu uma rede piramidal de relacionamentos de vassalagem. Acabamos de ver como passamos de um Estado romano baseado no poder central e um vasto território para um Estado baseado em vínculos pessoais e fragmentado em diferentes feudos. Nelas, o senhor monopoliza as funções do Estado, como, por exemplo, legislar, cobrar impostos e administrar a justiça. A terra adquire enorme importância econômica ao diminuir o comércio e a circulação monetária. Portanto, a agricultura é a base da economia feudal, uma economia de alto consumo. A vida rural prevalece sobre a vida urbana. Um feudo típico consistia em uma aldeia cercada por terras para a agricultura, protegidas por um castelo dirigido por um senhor. Este castelo também foi chamado de burgo. Por extensão, o nome burgo foi aplicado às cidades que se desenvolveram em torno dessas construções. Assim surgiram as grandes cidades medievais. Os habitantes dessas cidades nascentes eram chamados de burgueses, e é aqui que nasce o termo burguês. Os camponeses foram a esses centros para vender seus excedentes, o que incluía cereais, frutas, carnes, enquanto compravam itens do cotidiano feitos por artesãos, tais como ferramentas cerâmicas, roupas, etc. Novos bairros de artesãos e comerciantes que foram agrupados em guildas foram criados. Foi nestas cidades que nasceu o estilo gótico, uma evolução do românico. Essas cidades viram o surgimento de catedrais prodigiosas como Chartres, Paris, Colônia, León ou Burgos. Estas estão entre as mais extraordinárias que o homem construiu. As cidades também viram o nascimento de universidades tais como Bolonha, Oxford, Cambridge, Salamanca ou Paris. Nelas foram aprendidas as 7 artes liberais compostas pelo trivium, gramática, lógica e retórica, e o quadrivium, que era geometria, astronomia, aritmética e música. Eles também poderiam estudar especialidades como direito, medicina, teologia e filosofia. A filosofia dominante era a de Aristóteles, cujos textos chegaram à Europa através das escolas árabes. A filosofia medieval, a escolástica, se propôs fundamentalmente a sistematizar a concepção cristã do mundo em termos aristotélicos. O representante mais famoso dessa corrente foi São Tomás de Aquino. Catedrais majestosas, universidades, uau, parece que a Idade Média não é aquela Idade das Trevas que sempre quiseram nos vender.
E ainda não mencionamos os mosteiros. Os mosteiros também eram ilhas de civilização. Foram fundamentalmente grandes escritórios de onde os manuscritos que herdamos da antiguidade foram salvos, copiados e preservados. Essas ilhas de civilização não eram comuns na sociedade medieval. A maioria da população era analfabeta. Aqui, menestréis e trovadores desempenharam um papel muito importante. Eram músicos e poetas que difundiam oralmente os feitos épicos dos heróis. A Idade Média é a época dos grandes cavaleiros e as grandes canções épicas, como a canção de Miocide, a canção de Rodin, Beowulf ou a canção de Nibelungos. Esses poetas também nos falaram do amor cortês, que expressava o amor de forma nobre, sincera e cavalheiresca. O maior exemplo é encontrado na história arturiana de Tristão e Isolda. A poesia trovadoresca era principalmente com temas de amor, mas também poderia se concentrar em questões políticas, morais, religiosas, etc. Outro tema poderia ser as Cruzadas, uma série de campanhas militares com o objetivo de restabelecer o controle cristão sobre a Terra Santa, o território geográfico que inclui todos os lugares em que as cenas bíblicas foram desenvolvidas. Para finalizar, vejamos como era a pirâmide social de um regime feudal. No topo do cume estava o imperador ou os reis. Para o próximo passo, vamos estabelecer duas colunas diferenciadas, já que a igreja constituía uma hierarquia paralela à nobreza. Dentro da alta nobreza temos duques, marqueses e condes, cujos títulos derivam de governadores do Império Carolíngio. A classificação mais baixa temos barões, cavaleiros, etc. Já no ramo do clero, também distinguimos entre o alto clero, que vinha da alta nobreza e famílias reais, e o baixo clero, que veio de famílias ricas de camponeses e artesãos. Na base da pirâmide, teríamos 90% da população, o campesinato. Os camponeses com menos direitos, como não poder sair do feudo, eram os servos. A principal diferença entre um servo e um escravo era que, em geral, um servo não podia ser vendido separadamente da terra em que trabalhava e que legalmente ele era um homem livre. Essa era uma sociedade profundamente estática, pois cada indivíduo permanecia na classe social em que nascia. As injustiças que essa hierarquia acarretava eram compensadas pela religião. Toda situação de desvantagem neste mundo seria compensada com uma situação de vantagem no seguinte, isto é, no céu. Assine a chamada deixando o seu like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Espero ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Eu sou Lucas Schwab e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. E me segue lá no Instagram que estará aparecendo aqui embaixo, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente aqui embaixo algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Deixem também sugestões de temas que vocês gostariam que tivesse vídeo aqui no canal. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.